mais um episódio diretamente de Paris. E hoje vamos falar de voleibol. Vamos falar de Virna, de camisa 10, de medalhista olímpica, Atlanta. Sidney, seja muito bem-vinda. Fã do Zico, que a gente já sabe. Meus amores, que honra estar aqui com 3 mulherões lindas, maravilhosas, 3 galegas maravilhosas. Fala Maria, tá bombando, hein? Tá bom, Ó, delícia! É maravilhoso, gente. Eu adoro o pessoal de Natal, que tem esse sotaque gostoso, né? Não é? Já não fala bom dia, bom dia. Bom dia. Não, Veja. e preenche o ambiente. Exato, né? não Uma é só casa o sotaque, cheia. né? Como é que é o bonjour? É bonjour? Bonjour. Bonjour, mon amour. Merci. Agora, não é só o sotaque, é a presença, porque a pessoa O chega espírito, né? com uma alegria, com uma leveza, um carinho. Isso é muito especial, obrigada. Divertida, maravilhosa, Eu que engraçada. agradeço, eu que agradeço. Eu falo que essa Olimpíada tá maravilhosa, né? A gente está vivendo momentos maravilhosos. Eu falo que eu tô vivendo uma micareta. Tô esperando o trio de Ivete chegar pra gente finalizar a Olimpíada. Porque, gente, como é gostoso o clima, né? A gente vai pra uma arena, vai pra outra. O que tem de brasileiro, do mundo inteiro, né? As pessoas felizes, curtindo, ovacionando os ídolos. É muito bacana isso. É Tá muito. encontrando muitos amigos aí, Muito, esbarrando porque em a todo primeira mundo. foi o seguinte: eu fui convidada pelo Comitê Olímpico Brasileiro para fazer parte do projeto de embaixadores. E eu assumi há 4 dias. Só que eu vim antes com a família. Eu trouxe meus filhos e meu esposo. Então eu conheci a Olimpíada como uma turista, como torcedor brasileiro. Qual jogo você assistiu? Eu vi a final da ginástica. Uau! Eu estava. Você viu Rebequinhas? Opa! Eu estava. O avô e a avó da Bios, o noivo, e eu estava atrás. Na fileira, eu falava, não é possível, acho que tem alguma coisa errada. Ele não pode estar aqui junto da gente, né? Aí eu assisti a final da Fadinha. Olha! Aí eu assisti a final do atletismo, 10 mil metros. Aí eu fui todos os vôleis, né? Vôleis de praia. Aí é muito bacana, gente, assim, uma experiência. Meus filhos saíram daqui encantados. Porque o esporte transforma, né? O esporte, eles saíram com aquela veia, aquele espírito olímpico dentro deles. Essa voz sabe? rouca é do vôlei de praia, da Não, mulher, Semi? o que eu gritei ontem. Você tava ontem lá, né? Tava, mulher, saí chorando. Quase morreu Brasil do e coração. Estados Unidos, é Morri. a pedra no sapato, né? Morri, não, e assim, a gente não teve uma boa atuação ontem, mas mesmo assim, a gente foi pro tie break. Os Estados Unidos jogou muito disciplinado taticamente, eles conseguiram neutralizar a Gabi. A Gabi é o nosso termômetro, né? Mas depois ela recuperou ainda, a gente buscou o primeiro set perdido, depois buscamos o quarto set, e no tie break é detalhes, assim. Mas você É acha que elas se difícil. sentiram pressionadas, Vina? Porque elas vinham fazendo uma campanha perfeita sem perder um set, né? Vou te falar. Sentiram ali a responsabilidade, de A repente? pior equipe de se jogar no mundo são os americanos. Porque eles são muito estratégicos. Você vê aquela frieza, eles não têm muito sentimento, não tem. Mas eles vão te estudando, te minimizando. Eles estudaram tanto o Brasil, tanto, que nos momentos mais importantes eles sabiam onde ia a bola. Era duplo, era triplo. Né? Mas não faltou um pouquinho da bola no meio? Eu senti de usar mais o É, meio eu durante a achei partida. também um pouco. Eu achei que poderia ter um pouco, usar mais as centrais, né? Assim, principalmente a Thaísa, que é uma jogadora de decisão, uma jogadora que faz muito. Mas a nossa relação bloqueio e defesa não estava boa, que foi um ponto forte do Brasil durante essa Olimpíada, né? Enfim, agora procurar Defeito defeitos. também não adianta. Exato. Eu acho que a gente agora tem que levantar a cabeça. Eu já vivi 2 momentos olímpicos assim. Perdi 2 semifinais, uma para Cuba. Você falou dos Estados Unidos, eu ia falar, é pior do que Cuba? É diferente. Não, era um outro estilo de jogo, né? Mas assim, o sentimento da dor é igual. Mas as cubanas vinham muito na provocação, né? Total. Isso era uma Era loucura, muito né? Eu vou te falar, É. elas xingavam a gente, chamavam a filha de Lembro. tudo. Era Eu na queria rede matar aquela ali, né? Regla Bell. Na hora que eu vi a Regla Bell, eu terrível. falava, "Puta, que Teve, essa dava mulher, ó." porrada na gente, porrada de vestiário. Eu falo assim, agora é a hora de recuperar os cacos. Cara, uma medalha olímpica são para poucos. A gente está acompanhando a Olimpíada, a gente vê tantos atletas que são favoritos e tropeçam pela ansiedade, pela tensão. Então, assim, as meninas têm que agora focar nessa medalha, que é o bronze que vai valer ouro. E elas vão escrever a história dela ali no livrinho, né? Porque elas merecem esse ouro. É.
E como não deu, vamos pro bronze. E outra, não desmerecendo nunca uma medalha de prata também, que é incrível, mas o bronze você ganha, a prata você exatamente, perde, né? Vamos! É o bronze, né? é o bronze com sabor do ouro. Mas eu tenho esse sentimento É também, isso. sabia? Você comemora no final, né? A É, prata você chora. é né? isso, Chateado. exato. Isso, é. É bem isso. Exato. Mas assim, eu gritei muito ontem. Gente, eu tava com o Vanderlei Cordeiro, com o Maurício, o levantador. A gente gritava, eu era animadora de torcida. Eu Cheerleader. falava, vamos, a gente precisa da torcida, porque eu lembro. A gente perdeu aquela Olimpíada para a Rússia, na semifinal, e aquilo ali me traumatizou muito. Na Olimpíada seguinte, eu estava de comentarista e meu esposo estava com minha irmã, e nós estávamos perdendo para a Rússia. Eles saíram correndo no estádio, começou a levantar a torcida, a gente virou o jogo. E eu falo, a torcida faz a diferença. Você faz 1, 2 pontinhos, eles jogam junto com você, entendeu? E os vôlei fãs, vou te falar, é uma galera Muito boa. bacana. É uma muito galera legal. fiel e é uma galera que faz barulho. É muito né? bacana, muito legal, viu? E a gente tem hoje o movimento verde e amarelo, né, Virma? Que Incrível. É uma torcida Não, e eu- absurda, Aqui, ó. assim, é. Aqui, E ó, eu tem a estava torcida com do eles, em Chapolin. todos esses estádios que eu assisti com a demais. família, eu ficava com eles. É. Muito bacana. Vem gente do Brasil inteiro, do mundo, e tem gente do mundo, gente. Muito legal Olha, esse me movimento. arrepia. Ouvir, aí temos mais uma final aí, tem vôlei de Vôlei de praia. praia. Aff, Maria, eu tava ali agora jogando um vôleizinho com a Jaqueline e a Sandra. Só pra distrair. Não, eu falei que essa sua energia de vocês venham e ajude, né? Na minha opinião, nós somos a melhor dupla do mundo. Nunca, desde a geração de Jaque, da Adriana, Bea, a gente teve uma bloqueadora na envergadura, na altura da Ana Patrícia. E a Dudinha é craque. Eu vi essa menina engatinhando. Porque quando eu saí do vôlei de quadra, eu joguei vôlei de praia. Eu joguei com a Sandra Pires. Eu lembro. Sim, É. sim. Só que é muito difícil, eu demorei muito a aprender, né? E a Cissa, que é a mãe da Dudinha, levava a Dudinha. E ela tinha uma dificuldade financeira ali, a gente fazia uns rateios para ajudar a pagar a passagem da Cissa. Então a Dudinha foi criada dentro de uma arena. A garotinha E brincando ela na já areia. brincava, sabia? Já brincava. Tipo, adotada por todo mundo ali, né? Exatamente. E a Cissa, mãe dela, montou uma escolinha de vôlei em Sergipe, bem simplesinha, com menino de comunidade. E a Dudinha começou lá. Olha que História história. boa, É muito né? linda, sabe? São pessoas muito Merece. batalhadoras, Ah. muito guerreiras. E as duas. Então, é a história do Brasil. Né? A história que a gente vê no judô, da Bia. Que coisa linda aquela menina. Aí eu falei pra ela, Bia, Rebeca, né? você é fodinha. Fodona é sua mãe que te gerou. A Rebeca faz muito isso, né? Rebeca. Com a mãe. A mulherada Impressionante. arrebentando muito nessa Muito, Olimpíada. E a gente vê a Muito. simplicidade da família, né? É. A garota vira um astro e, de repente, na hora que você vê a mãe abraçando numa simplicidade, na mãe da Rebeca e o muito carinho da especial. recepção. Não, e a própria É. história da Simone Biles, eu assisti o documentário. A mãe dela era drogada. É. Ela morava no... Como é que fala de criança? Não é asilo, não. Orfanato. 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 Ela e a irmã. Muita história de superação, É. né? E quem criou foi os avós, depois, quando melhoraram a condição financeira. E eu assisti a medalha de ouro, a primeira por equipes que ela ganhou, do lado desses avós. Eu me emocionei. Porque, assim, as lágrimas daquela senhorinha escorria. Eu falava, gente, isso é Olimpíada. Aí, no dia seguinte, Rebequinha vai lá e ganhou ouro. Que coisa mais linda. Olha, é uma emoção. Não, dá até vontade é uma de Porque chorar. não é só a medalha, é a É história por demais. trás da medalha, É a né? história. O Nós esporte que temos traz essas várias. histórias É. incríveis, né? Demais. E o Brasil tem muitas dessas histórias, Sim, né, pra muito. E contar. quantos talentos adormecidos ainda tem no nosso país? Quantas crianças, jovens de comunidades que têm talento e não têm oportunidade, Não né? tem Então, acesso, né? não tem como acesso, chegar. exatamente isso. Né? A gente fala muito É aqui transformador mesmo o esporte. sobre a importância da base, né, em tudo. Sim, E eu acho com que falta certeza. muito. O futebol feminino não temos base, estamos na disputa de mais uma medalha de ouro. É. Essas também são mas muito eu acho que guerreiras. é uma cultura, né? É. A gente vê esses países, dos Estados Unidos, por exemplo, você já nasce com o seu chip esportivo dentro de você. Na escola, você tem essa oportunidade de ter essa prática Sim. esportiva, né? O Brasil, a gente precisa estimular muito, né? Porque a carga horária do Brasil é grande, né? O conteúdo para os alunos são bons. Eu sei porque meus filhos estudam, eu tenho filhos pré-adolescentes. Mas as escolas precisam incentivar mais a prática esportiva. Seja particular, seja pública. A gente precisa, esses jovens, ter um olhar diferente. Esse cortisol, essa adrenalina. Saber perder, saber ganhar.
respeitar o O próximo. esporte ensina muito sobre a vida, né? Sobre a Virna? vida, exatamente. Independente da sua classe social. Independente, você tá ali para ganhar. Além de ser um agente de transformação social Total. também. Quantas vidas não foram transformadas através do esporte que a gente vê O todas esporte essas transformou a histórias? minha vida. É. Né? Me deu a oportunidade de eu conhecer o mundo, culturas, países, jogadoras. E até hoje eu tenho esses vínculos afetivos com as minhas ex-companheiras. Isso não tem preço. Né? E você está propagando ainda mesmo não jogando voleibol, eu estou aqui ainda representando, né, o voleibol brasileiro aqui no Comitê Olímpico Brasileiro, pela uma trajetória bacana, que você construiu uma história bacana. Eu acho que isso a gente pode inspirar e passar para esses novos jovens, né? Com certeza. Agora, falando em história, sua história com o vôlei acabou e aí começou uma história na comunicação, porque Virna, creator, influencer, tem podcast com a nossa amiga Glenda, virou uma super comunicadora, né? mas Como é que tá assim, essa fase, Virna? Na verdade, Embaixadora do time Brasil, mas mil eu sempre coisas. gostei de aparecer. Sempre. É Aparecida, Eu não vou né? mentir. Aparecida. Adoro aparecer. Eu sou virginiana com o leão. O leão, minha filha, chega já jogando. Brilha. Brilha. E sempre quando me dava um microfone, eu gostava. Então, assim, hoje a comunicação, quanto mais espontânea, mais legal, né? E aí, nosso podcast tá bombando. Agora, quando a gente voltar, a gente vai começar o segundo episódio. Beijo, Glenda, falar nisso, né? Goslovski. Super É beijo, a primeira Gostovski. vez que ela não veio pra Olimpíada, né? Pois Porque ela é. tá agora no entretenimento, Sim. saiu do esporte, né? Mas eu amo muito. Lhe amo, viu, amiga? Lhe amo, Saudade lhe de amo. você. É muito bom. E você falou sobre você tá curtindo também com a sua família, acompanhando o esporte por aqui, né? Você tem quantos filhos, quantos anos? Eu sei que Ó, eu tenho 3. Tem uma São- galera aí de várias idades, né? isso é O bom. Vitor é filho do meu primeiro casamento. Conheço eu sou o Vitor. casamenteira. Aham. Aí tá. Vitor tem 33. Casamenteira. O Vitor é que organiza algumas festas. É, lá não em tem? Vitão. É, Vitão. é. Beijo, Vitão. Inclusive, vai ser papai. Virna vai ser você vovó. meu amor. Minha netinha Liz vai nascer no comecinho de dezembro. Que delícia. Eu comprei tanto presente chique de Paris Olha, pra menina ela. ainda. Menina. Ai, senhor. Eu só vivo pra comprar uns presentinhos pra ela. Agora muda o foco, né? Porque a avó não precisa educar. Quem Não. educa é o filho. É. Os Aí eu pais que, né, tem que educar o que a avó... Exatamente. Aí eu casei com o Rodrigo, meu marido. A gente tem o Pedro de 13 anos. Pedro tem 1,90 m, com 13 anos. Mas também o Tá no tamanho do esporte? Vitor. Tá, ele faz futebol e tênis. Ah, Mas legal. não gosta de vôlei. Aí a minha maricota, que tem 11, que tava aqui, ela tem 1,75. Já é O pé dela é grande. 42. Mentira. Como é que acha sapato? Mulher, não acha. Só tem um lugar em São Paulo. E no Rio, a gente tem aquela lojinha, Casas Eurico, e olha, o que tem a gente compra. Né? Agora o tênis a gente compra, né? O Maravilhosa. tênis. Mas eles amam o esporte. E a Maria tá dando os primeiros passos pra vôlei, sabe? Legal, ela Então eu gosta. levei ela em todos os jogos de vôlei. Tá como? Pavão, assim, Não, orgulhosíssima. pavão, mas aí eu não posso falar pra ela que eu tenho essa expectativa, né? Que ela. Agora ela vai estar escutando Fala Porque Maria, cria uma ferrou. cobrança, né? O quê? Agora Deixa ela vai ela estar ver o escutando Fala aqui no Maria. Fala Maria. Mas ela é uma querida. Aí eles voltaram, que começaram as aulas, e agora eu assumi aqui o COB. E tá muito gostoso, muito gostoso. A gente fez um trabalho numa comunidade aqui, Santo An, aqui do lado onde tem o Chateau. O Chateau é um castelo onde todos os atletas brasileiros podem receber os familiares e eles almoçam lá todo dia. E a comida é resenha, viu? Arroz, feijão, farofinha, saladinha. Nossa, Saudades, arroz e brasileira. feijão, Vocês têm que ir lá no saudade. Chateau. É aqui pertinho, Não, é do lado da feijãozinho. vila. Vamos sim. E você sabe que você falou desse chateau, né? Eu tava vendo, eu nem sabia. A Alison Félix, Sim. né, a norte-americana, ela criou um espaço para as mães e pais de atletas, para as mães e para os atletas, pais e mães deixarem os seus filhos durante os jogos. Tipo uma brinquedoteca, um berçário. Mas no Chateau tem tudo isso. Então, Sempre foi tem criado isso com brinquedinhos. horário de entrada, horário de saída, para amamentação, para Porque às vezes o fraldar. atleta quer ver o seu filhinho ali rapidinho. A gente ficava nas calçadas Mas não da tinha rua. isso. Óbvio que não, Olha gata. que loucura. Minha mãe, eu lembro que minha Olimpíada, o Vitor era pequenininho, o Vitor tinha 4 anos. Não existia carrinho de bebê. Minha mãe pegava aqueles carrinhos de mala, sabe, aqueles dobrável, botava ali um travesseiro e amarrava ele com elástico e andava com ele nos metrôs. Vitor queria fazer xixi cocô, mamãe pegava um saquinho, botava assim, porque não tinha a estrutura que tem hoje. Eu acho que isso diz muito sobre a evolução da Evolução, mulher no esporte, a busca da bacana. equidade, que hoje em dia se tem uma estrutura maior, porque a gente tem filhos, né? Sim, e tem que ter essa estrutura, né? Então, que bom. Aí, às vezes, tinha Legal. umas fontes de água assim nas praças. Minha mãe jogava ele ali pra tomar banho, era assim, no meio da Olimpíada.
trocava a roupa dele. Mas é Histórias verdade. E a Então. família sempre te acompanhava, Virna? Sempre. O Vitor me acompanhou minhas 3 Olimpíadas. Olha, Olha, muito que família, demais. né? Super. 96, 2000, 2004. A mamãe amava. Agora já ficou mais velhinha, né? Mas assim, Ela foi nas 3 também. nas 3 e com o Vitor. Então, Nas 3. e é legal essa história, porque a gente vê atletas parando, né, antecipando até uma aposentadoria do esporte para ter filho. Você viveu o oposto disso. Eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe aos 18. Aí depois que o Vitor nasceu, que minha carreira deu um boom. Tá. Aí quando eu tava no vôlei de praia, já quase encerrando, eu engravidei, mas minha história foi engraçada. Porque eu tinha problema de trompa, de útero, tudo errado, né, aqui por dentro. Aí a médica falava assim, você nunca vai poder engravidar. E eu namorava o pai do meu filho, o Rodrigo. Eu jogando vôlei de praia, a gente tava com o casamento marcado, dia 10 do 10 do 10, porque eu sempre joguei com o número 10. Já era uma coisa meio Vamos falar sobre esse 10. de número. Você escolheu a data justamente por Ele isso. escolheu. Gente, mas num portal, né? 10 do 10 do 10, vocês casaram? Eu jogando com a Sandra, eu tava grávida e não sabia. Meu filho nasceu 10 do 10 do 10, o Vitor. Ele é Olha do que 10 demais. No dia que eu ia 10, casar. Gente, que loucura. Aí eu essa parei de história. jogar, depois virei comentarista. E aí fui me reinventando, né? E aí, os seus outros filhotes, você teve com quase 40 já, né? Sim, eu fui mãe de Pedro com 39, Maria 42. Ó, Olha. Eu vou fazer 52 Olha essa já. chance ainda. Porque eu tô com 35, eu congelei. Aí às vezes eu fico com as meninas, ó, tá batendo na porta. Mas aí na hora que a gente vê Mulher, uma relaxa, pessoa... Hoje foi ao natural, Virna? isso. Natural. Que maravilha. Você E a- teve parto normal? Não, cesárea, os três. Era tudo Natural. bezerro Ah, grande. natural, que eu você digo a Tia concepção. da praça. A concepção sem ser, né? Mas com FIV, essa altura enfim. tudo deve ter sido enorme, né? Pra nascer. Enormes, todos enormes. 53 centímetros, 54. Mas assim, e eu tinha problema. Eu tinha esse útero invertido, trompa obstruída. Os médicos, você não vai engravidar. Toda vez que falava no engravidar, eu voltei. A Maria foi feita em Londres. Porque eu fui, Pedro era pequenininho, eu fui pela Record trabalhando comentarista. E ele ficava no hotel com a babá e meu marido com o Vitor. Pinto no lixo, né? Nos jogos, passeando. Aí no último dia a gente ganhou uma medalha de ouro. Aí meu marido assim, vamos comemorar, pelo menos hoje, né? Já que você parou de trabalhar. Voltei grávida. Eu Comemorou tava bastante. 4 A anos comemoração tentando foi boa. engravidar. Era pra ser. Aí eu Entendi. falo, meu filho, pai é quem registra, né? Nasceu a menininha, a cara do pai, né? Pai aqui. Eu falei, ela era londrina. Eu sou tiradora de onda. É quem cria, né, amiga? Ela é a cara Quem do cria, pai. E esse seu amor pelo número 10, pela camisa 10, é por causa de Zico mesmo? Foi. Desde criança eu nasci em Natal. E eu tinha uma tia que era flamenguista, americana. E o papai era vascaíno, abecedista. E eu sempre gostei muito de futebol. Só que eu não ia com o papai ia pro lado do ABC. Eu ia com a tia Elza, porque era o lado do América. E a tia Elza sempre falava muito do Zico. E aí virou uma inspiração para mim. Era o Zico e a Isabel. A saudosa Isabel. E quando eu conheci o Zico, foi quando eu fui jogar no Flamengo. Que a Isabel foi técnica no primeiro ano. E ele me deu a número 10, que eu já jogava com a 10 na seleção por causa dele. Rapaz, se eu receber aquela camisa do Zico. E tu falou pra ele que tu jogava com a 10 dele? Sim. E ele é maravilhoso, eu amo Ele é Beijo, maravilhoso, Zico. ele é maravilhoso, ele é incrível. E aí, depois eu fiquei amiga. Ele jogava no Japão, morava no Japão, a gente foi jogar no Japão. Essa história foi ótima. E eu tinha jogado super mal um dia anterior. Tinha ido pro banco. Eu falei, caramba, acho que amanhã eu vou sair no banco, né? E era contra Cuba. Aí eu tava tensa. Aí eu tô no vestiário, se arrumando, o Zé Roberto ia fazer a pré-eleição, de repente batem na porta. Cadê a minha número 10? Eu falei, nossa, eu conheço essa voz. Sabe quando dá aquele negócio em você? Aí o Zé Roberto, oi, Zico. O Zé Roberto já sabia que ele ia, né? Minha número 10, oi, meninas. Não. Eu falei, agora eu vou jogar muito. Cada ponto que eu fazia, eu olhava assim para arquibancada, tipo assim, ele tá me vendo. É pra você, né? Não podia Ah, fazer que feio delícia. diante dele, Eu sou né? muito fã dele. Ele tava aqui, a gente ficou um pouquinho também com ele. A mulher dele, a Sandra. Aliás, o Ele é futebol de uma japonês só é o que é por causa Por causa dele. do Zico, é. levou Não, o e ele é de uma futebol. humildade, que assim, ele Simplicidade. é uma É. lenda, um ícone, e ele para pra tirar foto com todo mundo. Todo mundo. Ele é querido com todo É. mundo. Ele me chama de vascaína, né? Que eu, com 25 anos, resolvi perguntar pra ele se ele já não tinha sido vascaíno, porque eu tinha ouvido uma história que o irmão dele era, ele me achou sem noção total. E cada vez que ele me encontrava, ele falava, e aí, vascaína? E aí, ô vascaína? Sensacional.
Ô, Vina, e a gente vai afunilando, né? Lógico que a gente expectativa por esse ouro, né, no vôlei de quadra, no masculino já tinha sido eliminado. O que falar para essas meninas para entrar de uma forma erguida para uma decisão do bronze? E você que tem 2, né? Meu amor, você fica 4 anos trabalhando para esse momento, né? Agora você não pode desistir. Se a sua chance do ouro não chegou, o bronze é uma medalha. É porque a Thaísa chegou a dizer, o bronze é muito pouco. E como mas estimular assim, essas atletas? Eu acredito, o sentimento dela ali não era o valor do pouco, é porque elas estavam tristes de terem perdido, que nem a Gabi, minha culpa, minha tão grande culpa. Não existe isso. Esporte coletivo, quando você ganha, todo mundo ganha. Quando você perde, todo mundo perde. Né? Eu entendi a fala da Gabi, porque na minha Olimpíada da Rússia, que eu perdi, eu tive esse papel, minha culpa, minha tão grande culpa, porque eu era líder ali. Eu não consegui virar uma bola. Mas, passados os anos, você vê que ali não é uma equipe. Eu conheço a força do Zé Roberto. O Zé Roberto não vai deixar elas desistirem. Ele é um técnico muito vencedor. E ele já passou dos 2 lados. E elas vão ganhar essa medalha. Vai ser muito difícil. Muito. Falar um pouquinho do masculino, a gente recebeu o Giba aqui, né? E a seleção masculina, para muita gente, foi uma grande decepção, mas eu acho que passa também por um momento diferente. O Giba falou, vocês estão mal acostumados. Mal acostumados. Aquela seleção era Dream Team, né? Exato. Que, na verdade, o voleibol vem existindo transições, renovações no mundo, né? Tem países que cresceram mais, em todos os sentidos, que o nosso vôlei brasileiro. E a gente, nesses últimos 3 anos, caiu um pouco de posição, né? E o Brasil sempre foi aquele país a ser respeitado. Quando você começa a perder muito, aquele respeito acaba. Então você tem que voltar a aprender a ganhar. Voltar a aprender a se manter ali no pódio. E a fala do Giba é bem isso. Vocês ficaram mal acostumados, porque a gente só ganhava. A partir do momento que você perde, o adversário não te tem com esse olhar. E a gente teve ótimos momentos dessa Olimpíada. Mas, assim, a Polônia era um time extraordinário. Assim, a gente via que existia uma superioridade. Hoje em dia também, né? Assim, do masculino, eu imaginava que a gente fosse ganhar uma medalha de bronze. Agora, falar pra você o ouro era difícil, porque tem muitos adversários fortes. Mas no feminino ficou porque a gente queria muito, a gente sabia que dava. Não, eu achei o melhor cruzamento pro Brasil e Estados Unidos. Dava. Porque era um jogo muito parecido. Mas ontem, infelizmente, elas minimizaram a gente. Porque quem vê de fora acha que foi um jogo disputado. Não. O Brasil não jogou tão bem quanto joga. Elas conseguiram entrar na cabeça das brasileiras? A gente errou muito a relação bloqueio e defesa. São detalhes que uma expert tem, né? Esse olhar é muito maravilhoso. Não funcionou tão bem. Ao contrário dos Estados Unidos, que elas minimizaram a Ana Cristina. Elas sacaram o jogo inteiro na Ana Cristina, porque é uma das maiores atacantes do Brasil. Tira a possibilidade. Né? E, enfim, mas mesmo não tendo uma boa atuação, a gente conseguiu jogar de igual para igual, sabe? E tie-break ali uma loteria, né? Ali, teve equilíbrio, né? É menos ponto. Mas agora é levantar a cabeça. O Zé não vai deixar. O Zé não vai deixar. Sabe aquela música? Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Deixa manda a essa tristeza embora. embora. Pode acreditar, o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Vai chegar. É isso. Vai Acho chegar. que nesse clima Recado dá pra dado. terminar. O recado tá dado, É né? isso. A Vina tem uma agenda cheia. A gente ainda quer comemorar bastante, né? Vamos ver se mais uns 2 ourinhos aí pro Brasil, né? Na praia. E no futebol feminino, esse ouro inédito. Mulherada, se Deus Vamos quiser. ganhar o ouro. Essas meninas de futebol merecem muito. Nossa, muito A gente mesmo. precisa do incentivo no nosso país pro futebol feminino. Elas são ícones, elas são guerreiras, elas são batalhadoras. E é tão triste ver muita gente cornetando, Vina, porque muita Mas, meu gente Que torce amor, contra. Muita gente Nem torcendo liga pra contra. cornetar, eu só beijinho Isso é no tão ombro pros triste. corneteiros. Eu não tô nem aí. Vão tudo A gente torcer tem que pensar, amanhã, hein? pra Vão todo tudo mundo. torcer Vamos amanhã. pensar positivo. O Brasil é foda, a mulherada é foda. É isso. É isso. amor, Curte, é isso compartilha, aí. se inscreva aqui. Muito Obrigada, obrigada. Palmas pra família. Vina aí, Delícia galera. de papo. Deus abençoe vocês. Bora. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala Maria, diretamente da Casa Brasil aqui em Paris. E um convidado muito especial daquele esporte
que chove medalha quando a gente fala de Olimpíada. Aliás, ele tem duas, uma prata e um bronze, sendo que a primeira ele conquistou com apenas 18 anos e carregou por muito tempo uma geração muito importante do judô. Thiago Camilo, seja muito bem-vindo ao nosso Fala Maria. Que prazer tê-lo aqui. Que Obrigada. honra, não. Hoje tá que tá, ó. Ó, Vamos estamos para felizes. o tapete verde aqui para Thiago Camilo. Tudo bem? bom? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje no Fala Maria. Fala João, né? Fala Hoje João. também é um pouco- A gente Nosso- muda pro nosso Fala João. João. A gente adotou o João durante a Olimpíada. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. É um Conta prazer pra estar gente aqui um pouquinho o que você tá vivendo aqui em Paris, vendo a Olimpíada de uma outra forma. Como é que tá sendo essa bem experiência? diferente, não tem o peso, né? Aquele peso nas costas que o atleta carrega acho que pela expectativa, né? De ir lá e representar e ganhar uma medalha. Então, é uma forma diferente de viver os Jogos Olímpicos, de vivenciar também todo esse processo. E tô feliz, né? Consegui ver alguns jogos, vi o boxe, vi o vôlei de quadra, vôlei de praia. Pé quente ou pé frio? Pé quente. Porque a Yara é Yara Jagger. Já aqui. começou, ninguém tá A gente falando da costuma Yara, falar. entrevistada Yara tá aqui, Jagger. ó. Aliás, amanhã ela vai na final feminina. Ai, que E vai vou de na meia, praia amiga. hoje, vou Vai na de praia meia. hoje. Mas agora, falando sobre você estar aqui agora fora dos tatames, mas de uma certa forma você faz parte de tudo isso, né? Medalhamos mais uma vez, algumas vezes, por equipes então, que foi um significado diferente, também muito importante para o judô, né, Thiago? Sim, o judô é o esporte mais vencedor em Jogos Olímpicos, são 27 medalhas. Nas últimas edições, as meninas têm arrasado aí, sempre trazendo aí grandes resultados com a Mayra, com a Rafa e agora com a equipes mistas agora. A gente teve a inclusão dessa competição por equipes em Tóquio e agora ficando realmente no calendário. Então, foram 3 medalhas com a Bia, a Larissa e o William, e a equipes no último dia. Então, realmente foi um resultado muito, muito bom para o judô. E a gente fala muito dessa pressão que é no judô. Quando chega o judô, sabe que tem que beliscar alguma coisa. É, chuva de Como, medalhas como que é mal pro atleta? acostumados, né? Chega e fala, pô, tem que sair alguma coisa. E de repente o favorito não é o que ganha. Por exemplo, esse ano a gente teve a Bia aparecendo e de repente, pô, A Rafa não ganha a Rafa também. não ganha e de repente vem o bronze por equipes. Como que é lidar com essa pressão de um esporte que tem, ao longo da história, esse crédito aí de estar sempre medalhando? Sim, o judô desde 84, né, Los Angeles, é o esporte que sempre esteve no pódio olímpico. Então, eu acho que ela tem essa parte cultural do judô, né? A gente sempre foi muito influenciado pelos japoneses, então isso deixa a gente entre os melhores. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque os atletas, obviamente, estão ali, né, passando todo o processo de preparação, tem o ranqueamento, aí tem o calendário de competições. E sempre tem algum atleta que não estava ali entre os melhores e acaba medalhando. Isso é uma parte meio histórica do judô. Aconteceu comigo em Sydney em 2000, estreando nos Jogos Olímpicos com 18 anos, não era um dos favoritos, fui lá e medalhei. Então, o judô sempre tem essas surpresas, então isso é muito legal. E a gente sempre fica na expectativa de quem será, na edição dos Jogos, aquele atleta que vai surpreender, que não está ali entre os mais cotados. E esse ano a Bia surpreendeu, você chegou a falar com ela. Como que foi isso? Como que o meio viu isso, vocês que estão ali dentro? Bom, a Bia, ela, assim, era uma medalha muito certa para o Brasil, né? Ela já foi medalhista em campeonato mundial, 2 medalhas em campeonato mundial, medalhista em Jogos Pan-Americanos. Então, assim, vendo toda a evolução dela nos últimos anos, era uma das medalhas mais certas para o Brasil. Obviamente que tinha que acontecer a competição para a gente realmente saber se a medalha se confirmar. Justamente dela ali, aquele ouro suave. Sim, sim. Então ela surpreendeu realmente, ganhou da francesa, que era a grande rival dela nessa competição. E, assim, foi muito bonito. Não falei com ela ainda, né? Deve estar nesse alvoroço aí, que eu sei como que é, depois de uma conquista olímpica. Mas em breve aí vou encontrar com ela e parabenizá-la. Ô, Thiago, e quando você se aposentou, você tomou um rumo muito interessante dentro do judô, né? Você foi diretor do centro de treinamento, você tem uma academia, você tem um método de ensino próprio, você ficou envolvido nesse bastidor, nessa outra parte do judô, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa vida pós-aposentadoria, né? Como tem sido, como foi trilhar esse caminho aí como diretor, né? E na parte estrutural mesmo do esporte. Na verdade, isso sempre foi uma preocupação, né? Acho que é a preocupação de todo atleta. O que fazer depois que encerrar o alto rendimento. Então, isso é uma preocupação muito grande dos atletas. Tem alguns que não conseguem juntar um dinheiro para ter uma vida saudável depois.
Então, eu sou muito amigo do Gustavo Borges, da natação. Ele tem uma metodologia de ensino. E eu conversei algumas vezes com ele. E eu achei muito legal o projeto, a estruturação e a forma como ele estava dando continuidade no legado. Eu falei, tá aí um bom projeto para eu também me espelhar e fazer uma jornada bem parecida. E o grande segredo assim, do atleta, quando ele está fazendo a transição, você tem que trocar um sonho por outro. Porque senão você fica muito preso ao passado, né? E isso é muito ruim. Então eu consegui fazer essa troca de sonho, né, que dá continuidade na minha carreira, no meu legado, com a estruturação da metodologia. E já tinha em 2012, já tinha começado também um projeto social, que é o Instituto Carrega Meu Nome. Eu ia falar do Instituto, né? Sim. Fala um pouco mais pra gente sobre o Instituto, esse projeto super bacana. São vários projetos, né? Na verdade são várias frentes, né? Metodologia, que estamos em escolas particulares e escolas públicas. Tem a academia, que é a física, como se fosse um flagship da metodologia. Então, é uma forma de eu retribuir também, né, aquilo que eu conquistei. Então, está sendo uma jornada desafiadora, não é fácil. Porque quando você é atleta, você depende dos seus resultados. E agora é um pouco diferente. Você depende de outros fatores, você precisa de outras pessoas. Empreender, para que né? o resultado apareça. Então, empreender não é fácil. Mas está sendo uma jornada muito legal. E eu estou conseguindo dar continuidade. Por exemplo, no Instituto nós estamos hoje em 11 estados, com Olha, 5 que mil legal. crianças praticando judô de forma gratuita. Então isso me deixa muito feliz. E isso reflete, eu acho, também, né? Nessas medalhas, em tudo que o judô representa ao longo desses anos, o seu trabalho que é contínuo, né? Que é gigante. Só ajuda cada vez mais, né? No esporte, que sirva de exemplo para outros também, né? Sim. Tudo é o funil, né? É o Exato. funil de venda, é o funil do atleta. Então, quanto mais atleta nós temos praticando, nós temos mais possibilidades lá de surgir mais atletas. Então, os projetos sociais hoje é um grande viés assim, de formação de atletas. Porque as academias meio que estão acabando assim, do judô. E aí os projetos sociais estão sendo assim, uma forma de puxar atleta. Então, eu acho muito, muito importante, fico feliz de saber que os projetos sociais têm revelado grandes atletas, Rafaela Silva, por exemplo. Do Reação do Flávio, Ela lá do né? Reação do Flávio, E campeã olímpica. periférica, muita gente que não teria essa oportunidade, não teria sequer esse acesso se não fosse um projeto social, né? Sim. Porque assim, infelizmente o Brasil ainda é um país que precisa de mais oportunidades, né? Tudo bem, quando você chega ali no alto rendimento, você tem uma estrutura, você tem a bolsa, você tem o Comitê Olímpico, você tem as confederações, até mesmo os clubes. Mas para você chegar até ali, tem um hiato, né? É uma lacuna muito grande. Quando você tem 7, 8, até você chegar a 15, 16 anos, você tem uns 10 anos pela frente. E ali é realmente o momento mais importante que você precisa de estrutura para poder se desenvolver. E é ali que a gente perde muito talento. Então, eu fico feliz de ver grandes atletas, né, liderando projetos sociais. E a gente vê, né, atletas surgindo, crianças surgindo. Então, acho que é uma forma da gente dar continuidade para esse movimento olímpico. Que legal. E quando a gente fala, né, desse movimento olímpico, de ciclos, o que você ainda espera do judô? Porque o judô é vencedor. Quando você fala, eu vou para esse lado de ver de um cargo de talvez mais executivo, de planejar um pouco mais o judô, o que você espera ainda do judô a longo prazo? Eu espero que o judô continue dando muitas alegrias para o Brasil. A gente precisa cada vez mais fomentar o esporte, porque infelizmente o Brasil, na América do Sul, é o país que menos pratica esporte, então isso é um dado preocupante. Como é que é? O Brasil tem o pior resultado, o pior porcentagem de participação de crianças e adolescentes no esporte. No judô? Em tudo. Em tudo? Em tudo. Geral. Geral. É porque é um país Isso muito isso grande. agravou depois da pandemia. Então a gente precisa. É óbvio que tem outras preocupações hoje, que são as mídias sociais, os jogos eletrônicos. Então as crianças acabam não querendo praticar esporte. Eu tenho 4 filhos, eu sei muito bem do que eu estou falando. E eu estou nas escolas também. Então a gente está vendo que antigamente tinha projetos de, por exemplo, futebol que tinha 200 crianças numa escola, hoje tem 30. Basquete que tinha 100, hoje tem 20, entendeu? Então as crianças estão praticando menos esporte. Então a gente precisa fomentar cada vez mais, conversar, trazer os pais para o debate, né? Falar o quanto é importante o esporte para a formação humana do indivíduo. E aí sim a gente obviamente vai ter as reposições lá na frente, mas precisa ter um olhar muito, muito cuidadoso para essa fase, dessa idade que é importante.
Com certeza, agora você acabou de falar, eu ia te perguntar. 4 filhos, hein? Eu 4 pensei filhas ainda. nisso. Filhas, Quatro 4 mulheres. filhas, 4 meninas. mulheres. 4 E elas Marias. Tudo fazem planejado? judô. Você queria com uma queria família 5, grande né? assistindo? Você queria aí? um menininho. Queria Você cinco. Ele ficou falou que tentando queria pra ver se 5. vinha um menino? Foi, Mas foi pode ser nessa? que vem ainda? Não, ou fecharam? Nós somos A 3, fábrica. nós somos 3 em casa, né? Então eu sou do meio, tenho 3 irmãos. 2 irmãos. E Os nós, 3 homens. 3 homens. Eu tive 15 primos e uma prima. Ah, o jogo virou agora. O jogo virou, meu agora querido. Mas meus o primos jogo estão tendo virou. meninas. E eu sempre imaginei que fosse ser pai de menino. E aí veio a primeira, veio a segunda e falei, desencanei, agora vai ser só pai de menina mesmo. Aí Quantos anos elas têm? Thiago? 11, 8, 6 e 3. Caramba! Nossa, é um time. É, E sua escadinha. esposa tá no Brasil com... Não, tá aqui comigo. Vem todo mundo? Não, só Veio a isso. galera toda, a E delegação elas ficam veio. com quem? Como é que é essa história? Ficaram Como é que é comigo. essa logística? Não, os pais delas estão ajudando, o meu cunhado também, tá todo mundo meio que uma operação de guerra lá Tipo, pra ajudar. função, Porque... operação, vamos pra Operação. Olimpíada e as meninas ficam. Tá todo mundo Tipo no esporte isso. já. Todo mundo Então, no esporte. as mais velhas fazem tênis, judô, Tá. não abro mão do judô por uma questão de disciplina, e fazem também ginástica artística no colégio. Então, Legal. a gente tá sempre... Pouquinha coisa, só 3 esportes cada uma. As outras são pequenininhas As ainda. outras vão começar Vão ainda. Elas desenvolver. gostam, acompanham, você incentiva. Não, gostam bastante. Assim, a questão do alto rendimento é uma decisão muito pessoal. Eu falo para elas que elas têm que fazer esporte e fazer bem feito, né? Tudo que elas vão fazer, que elas façam bem feito. O resultado é uma consequência, nunca cobrei resultado delas. Mas, se vocês vão fazer o judô, então, porque no começo do ano sempre tem as escolhas das modalidades que elas querem fazer. E eu sempre falo, escolhe bem porque você vai fazer o ano inteiro. Elas podem escolher Não o que pode elas desistir, quiserem. Não pode desistir. Você não fica por livre e Eu espontânea não- pressão ali. E Não, se chorar não. e fizer birra e falar não quero mais? Não, tem que fazer pelo menos um ano, eu falo. Pelo menos um ano. Porque senão fica fácil, aí eu não quero mais. E aí acaba não desenvolvendo essa questão da persistência. Porque a gente não faz só o que, só que a gente vive do que quer. a gente Falo quer. muito isso pro meu filho. Então eu falo, filhas, eu não faço só o que eu quero. Então, pelo menos, se você escolheu isso, seja fiel à sua escolha e vai pelo menos até o final nesse ano. Aí ano que vem, se você não quiser, você pode fazer outra modalidade. Então o esporte tem que trazer algum ensinamento para elas. E essa questão da persistência, não desistir, vai ser bom para elas. Porque elas vão crescer e elas vão ter mais... Elas vão lidar melhor com as dificuldades da vida. Com certeza. Agora, Thiago, o que você tá vendo aqui de esporte que você tá torcendo, que você foi ver? O que você tá curtindo além judô? Então, vi o boxe lá no complexo de Roland Falou Garros. que foi pé quente no que ele foi. Aí depois eu fui no vôlei de quadra, a gente perdeu para os Estados Unidos. Mais ou menos. Mas né? ganhamos, não foi ganhamos quente no vôlei de assim, praia. ai. Mas ganhamos no vôlei de Estamos na praia. final. Boa, boa. Boa. Tá Ganhamos no equilibrado. vôlei de praia, tá equilibrado. E agora tem maratona no domingo. E foi uma semana, assim, rápida. Nós tínhamos alguns compromissos, né? Nós estamos aqui como os embaixadores do time Brasil. Na primeira semana foi a Natália Flavinha, o Maurício do vôlei e a Janete do basquete. Segunda semana tá eu, a Virna e o Vanderlei. Eles estão dividindo por semana, então. Semanas. Então bacana. foram 3 embaixadores na primeira e 3 embaixadores na segunda semana. E aí nós tivemos alguns compromissos na comunidade de Santo An, que foi a comunidade que acolheu o Brasil. E aí nós falamos com a comunidade, falamos com as crianças. A gente visitou lá o Chateau, né, que foi a estruturação do Comitê Olímpico para receber os familiares do time Brasil. Então, basicamente, a gente teve alguns momentos com os atletas, alguns momentos para conhecer a estrutura do Comitê Olímpico e alguns momentos também com a comunidade Santo An, que foi a comunidade que recebeu o time Brasil. E a gente recebeu o Baby, né? O Rafael Silva, o nosso Baby aqui no Fala Você Maria. tem que dar dicas pra ele sobre a aposentadoria. A mulher dele já tá desesperada, a Bruna. Eu sei falar qual que, que é. ó, nos poucos dias pós-Olimpíada, ela já Pelo falou, não tô amor de aguentando Deus, mais. leva pra tua casa. E aí a gente sabe, né? O mundo sabe que agora ele é o judoca mais velho a conquistar uma medalha numa Olimpíada. Né? E ele tá nessa fase da vida de Olimpíada foi a última, mas ele vai embora daqui com uma medalha de bronze por equipes, mas ele tá nesse momento de transição. Como é que foi pra você? Então, eu comecei a pensar vários anos antes, né? Foi Então, se preparando aos poucos. em 2012, eu já tinha, na verdade, feito minha primeira participação em projeto social foi em 2000, com 18 anos. E aí eu ajudei a minha cidade lá, que foi a associação de onde eu comecei, em Bastos, no interior de São Paulo. Então ali foi o meu primeiro contato com o social. Depois de 2000, eu fui ajudando alguns projetos pontuais.
E aí a gente enviava kimono, recursos para vários projetos do Brasil. E aí em 2012 eu decidi realmente estruturar um projeto, que é o Instituto que leva meu nome. Depois, eu já tinha na mente que eu ia até 2016, não tinha mais como continuar até 2020, porque já eram muitos anos no alto rendimento. Comecei a competir cedo, né? No adulto, com 16 anos, já comecei a viajar com adulto. Então, eu já tinha essa ideia, essa previsão que 2016 seria meu último Jogos Olímpicos. E ali em 2012, 2013, eu já comecei a preparar a metodologia, né? Que é o meu projeto, que é a minha bandeira, que é aquilo que eu faço com muita paixão, que é de estruturar todo o meu aprendizado, de 20 anos viajando, de mais de 50 países, o que eu aprendi com meus professores, o que eu aprendi com o mundo. Então, eu estruturei um projeto pedagógico, um aplicativo, e eu fiquei 2 anos só filmando conteúdo, foram 2 anos só filmando conteúdos, e agora estou nessa parte de fazer essa parte comercial, de levar o judô para as escolas particulares, escolas públicas. Então eu comecei lá atrás, né? Então eu acho que é muito ruim quando você para e fala, e agora o que eu vou fazer? Então você já tem que dar uma asfaltada para você, quando parar, você falou, já tenho pelo menos um começo, né? E não agora o que eu vou fazer. Então eu já tinha pensado nisso lá atrás, isso me ajudou muito nesse momento de transição. Legal demais toda essa estrutura, Como né? é que é esse pós-atleta. aplicativo? Você falou aplicativo? Aplicativo. Que legal. Acho que você serve de inspiração para muito atleta que vai estar vendo aqui o Fala Maria, Fala João, nesse sentido mesmo, né? De construir essa carreira pós ter sido atleta, né? Enfim, medalhista e tudo mais. Porque é uma forma bastante organizada. Sim. Né? As meninas te assistem ainda? De vez em quando fazer a você fica. transição. Você mostra, de repente, algumas coisas antigas gravadas. Ela fala, papai, por que medalhas. você não volta a lutar? Eu falei, Elas meu Deus do falam. céu. Volta a competir pra gente te assistir. Eu falei, não dá mais, já passou já. Mas alguma chegou a te assistir? Não. Mas eram bem pequenas, né, não no dava Rio. pra entender, né? Elas viram no Rio. E agora Mas eram elas bem vêm papai pequenas. empreendedor e tal, outro papo totalmente agora diferente. Agora elas estão acompanhando todo esse processo. Mas o esporte foi muito bom pra mim, assim. E os valores do judô, eles são valores, que eu falo que são valores universais e atemporais, né? É a questão da disciplina, do respeito, do por favor, obrigado, me desculpe, sabe? Da educação. Da educação mesmo. Sim. E o projeto tem muito dessa visão da gente impactar as crianças. A gente precisa mudar. Eu sempre falo que a gente não pode perder a oportunidade de mostrar um caminho positivo para as crianças, né? Ainda mais se for na comunidade, né? Se a gente não mudar a mentalidade e os comportamentos das crianças que estão lá nas comunidades, a gente já está perdendo. A gente já está perdendo. Um Então, trabalho essencial que faz toda a diferença no crescimento do esporte no país. Obrigada, viu? E parabéns pelo teu trabalho, porque isso é determinante. Isso faz realmente crescer essa organização, essa estruturação. Então, muito E a legal. gente se Você é um é sobre atleta se planejar, de ponta, né? fazer esse trabalho, que é um trabalho realmente fundamental e que a gente sente falta no Brasil, né? Não é. Eu sempre falo, né? Acho que o grande segredo do atleta é o que você faz com as suas conquistas. Porque as medalhas estão lá em casa, não fico todo dia vendo elas, né? Mas ela representa muita coisa, né? E não só pra você, Não pra é só a sociedade. conquista em si. É. Sim. Eu sempre falo que a forma como você conquista a sua carreira, como você faz a gestão da sua carreira, isso te dá um segundo passo depois que você encerra a sua carreira importante. Então, a construção que foi feita quando eu era atleta foi importante. Então, e o que eu quero tentar passar é exatamente isso, né? De mostrar que a gente pode fazer mais, os atletas podem se envolver com bons projetos, eles podem deixar legados, inspirar novas gerações. Então, é um movimento que eu sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com os atletas, falo, pô, investe nisso, dê continuidade na sua carreira, no seu legado, porque o Brasil precisa da gente. É isso. Demais. Obrigada. Palmas obrigada, aqui pra viu, ele. Thiago? Curtam, Show de bola. compartilhem, divulguem por aí. E a faixa da N Sport sempre a partir de 9 horas da noite na TV e no YouTube. Beijo. Até o próximo. Valeu, galera. Seja muito bem-vindo a mais um Fala Maria, diretamente aqui de Paris, um Fala João. E olha, para apresentar esse personagem, fiquei pensando em como eu apresentaria, né, da melhor forma, porque a história dele é de filme.
Ele acendeu a pira olímpica, ele é medalhista de bronze em Atenas. Ele tem uma medalha que é uma honraria que o COB entrega aos profissionais que tem o COI, né? O Comitê Olímpico Internacional, não é nem o COB, é o Comitê Olímpico Internacional. Brinda os atletas profissionais que têm um alto grau de esportividade e espírito olímpico, né? Na verdade, para mim, ele é a personificação do espírito olímpico, além de ser um fofo, querido nosso Vande. Estou falando com Vanderlei Cordeiro de Lima, no Fala Maria. Seja muito bem-vindo. Merece, assim, ó. É uma honra, que alegria. Obrigada. Que bom te ter aqui, Vande. Eu tô feliz, né, de estar aqui, né, no meio das mulheres. Tá correndo muito por Paris, batendo perna. Olha, Paris, eu acho que todo brasileiro, acho que nunca bateu tanta perna como bate em Paris, né? Aqui É papo de mais de 10K por dia, né? Impressionante. Não, é impressionante, né? Quando o pessoal fala assim, cara, hoje eu caminhei 15, 20 quilômetros, 30 quilômetros, a galera que tá batendo a meta, 30 quilômetros, né? Mas é legal. A cidade é A maravilhosa. gente fica olhando no GPS aqui, fica olhando, né, os Opa! passos, como que tá o pace aqui. As ruas que você passa estão lotadas, o pessoal tromba, tá difícil a caminhada. Ninguém te parou, não, Ninguém né? te parou, não, Ninguém me pelo amor de agarrou. Deus. Ninguém me te agarrou. empurrou, Ninguém Mas, veio mandar essa, né? A cidade está em clima de festa, né? De Olimpíada, né? É muito bom. Todo lugar que a gente vai tem brasileiro, pessoal se reverenciando as nossas conquistas, né? É muito legal. Então, assim, é se sentir em casa, né? Paris hoje é um pedacinho do Brasil, né? É Com verdade, certeza. o Brasil tá aqui, você faz muito parte disso, você é um personagem muito emblemático na história do esporte do Brasil e do mundo, né, Vanderlei? Porque o que aconteceu com você foi um negócio de outro mundo que, como eu falei, parece história de filme mesmo, né? Pois é, eu tô muito feliz de poder estar aqui, né? Minha quinta Olimpíada, né? 3 como atleta e 2 como participante mais externo, né? E a França, ela faz parte também da minha carreira, né, como atleta, principalmente maratonista. Porque foi aqui na França que eu fiz a minha primeira maratona. Olha, Eu era coelho. Especial. Eu era coelho aqui na prova. Então vai fazer agora 20 anos, em outubro vai completar, 30 anos da minha primeira maratona. Coelho é tipo Quem tá o chegando? Foca no jornalismo. O coelho na corrida é o que tá atleta, né, chegando contratado para ser o escudo da prova, né? Olha. E eu tinha essa missão de ser o coelho, né? Para correr simplesmente 20 quilômetros. E aí eu tava me sentindo bem, eu tinha um treino um pouquinho mais longo para fazer, tinha combinado com o meu treino, trocar o treino para ser coelho, né? E acabei me empolgando, né? Dentro da prova ali, acabei vencendo a prova. E foi um feito extraordinário, né? Minha primeira maratona, não tinha feito uma preparação específica para a prova, mas o resultado foi fantástico. 2 horas, 11 minutos, 6 segundos. Então, todas as vezes que eu estou aqui na França, eu relembro, né, dessa primeira Qual que foi o conquista. tempo? 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Olha, Yara é eu fiz 15 corredora. quilômetros agora em 1,29. Tá quase ali com o Vande. Agora, Vanderlei, você falou, eu relembro. E assim, a gente estava conversando aqui, né, quando a gente soube que você vinha, sobre tudo que aconteceu com você, todo mundo já sabe, né? Mas assim, eu lembro onde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo, porque foi uma coisa que marcou muito a vida, acho que de todo mundo, obviamente, muito mais Todo a mundo sua. pisca, assim tem a cena, né? É uma coisa tão forte, né, que eu não sei te explicar. E ao mesmo tempo é emocionante, é espirituosa, mexe com a gente, sabe? É uma coisa muito. Foi um momento que eu acho que transcendeu, né, toda aquele espírito que eu estava vivendo dentro da prova, né? Isso aí foi muito impactante, né? A maneira que eu conduzi, principalmente o fato que foi muito relevante, mudou completamente o final da prova, mas eu acho que ter a resiliência para conduzir de uma maneira aonde que representou o verdadeiro espírito olímpico, eu acho que foi a grande recompensa de tudo aquilo que eu havia passado, né? E claro, a minha história também, eu acho que foi muito importante, né? A minha vida, a minha carreira, foi um processo para chegar a esse nível, né? De resiliência. Eu acho que não só a minha história de vida, mas principalmente o esporte me ajudou muito a agregar esses valores e levar isso para uma vida toda, né? E o mais importante, né? E com essas atitudes, com essas referências, a gente consegue impactar muitas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente não conhece, não tem contato com as pessoas, né? Por isso que o atleta, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Não só por as suas conquistas, mas principalmente do seu legado, né?
Porque principalmente as nossas crianças, os nossos jovens estão ali olhando. Nós somos as grandes referências para os nossos jovens, né? As pessoas E- que vocês inspiram, né, Vanderlei? Exatamente. E a maior inspiração do povo brasileiro, os maiores ídolos do povo brasileiro, está dentro do esporte. Então eu me orgulho muito de fazer parte desse grupo maravilhoso que é do esporte, né? E a ferramenta esporte é fantástica, né? Transformou minha vida e está transformando a vida de muitas crianças dentro do nosso país. Agora, Vanderlei, bom, enfim, ano passado eu tive a honra de ter sido chamada para te acompanhar na Maratona de Atenas, que 20 e poucos anos depois de tudo que aconteceu, você foi lá e refez a maratona e eu, graças a Deus, fui convidada e pude acompanhar essa história de perto, né? Foi legal demais e você fez num tempo inacreditável. Pois é, na verdade, eu me superei mais uma vez, né? Para variar, né? Ai, que bom. Voltar a correr a prova de Atenas era algo que eu estava esperando muito, né, por esse momento. Eu tive uma preparação que ela foi, assim, um pouco complicada, né? Peguei dengue no meio da preparação, não consegui ter um volume de treino suficiente para correr a maratona, mas eu acho que essa experiência, essa bagagem, ao longo da minha carreira, me deu essa condição de chegar lá e me superar, porque, na verdade, eu esperava correr a maratona 3 horas e 10, 3 horas e 15, né? Foi isso, não foi? Eu tô tentando me lembrar do tempo. Então, e aí dentro da prova eu comecei a se sentir bem, né? Mas aí, claro que depois no final eu paguei o preço, né? Eu passei a primeira maratona para 1:25. Aí depois dos 25 quilômetros eu já comecei a fazer a matemática do atleta, né? Se eu dobrar, quanto que eu iria correr, se eu precisasse caminhar ou correr mais leve Você no faz final. matemática enquanto você está correndo? Você vai fazendo conta? Com Como que certeza. é? Acho que todo atleta faz, né? Principalmente quem está correndo lá atrás, né? Como eu estava correndo agora, me sentindo um atleta amador, a prova foi muito desafiadora para mim. E depois da prova eu até comentei, né? Eu nunca imaginava que a prova de Atenas tinha tanta subida, porque em 2004 eu não percebi tanto dificuldade nas subidas, né? Mas assim, o que foi marcante é que lá no quilômetro 35 tinha um ponto específico Sim. lá que tinha uma galera me esperando, me Verdade. aplaudindo, fazendo referência à paz, né? Ao olimpismo. E aquilo ali me ajudou, me deu um gás, né? Na prova. Só que esse gás, ele foi 1 quilômetro, 2 quilômetros, e depois eu voltei ao normal de novo. E quando você chegou, você foi ovacionado também. Eu lembro porque eu peguei essa imagem exclusiva, eu tava do teu ladinho, assim, acho que você nem percebeu. Você estava do Aí lado, eu- amiga, eu- correndo? no Correndo, mesmo amiga, eu ritmo parecia e um tal? Golden Retriever. E consegui. No final, eu consegui acompanhar o Vanderlei, que eu falei, cara, eu vou acompanhar ele até a chegada. E essa imagem é espetacular. E assim, entrou pra minha vida de jornalista. A gente tá na maratona, no museu lá Sim, da sim. maratona, em Marathon, tá, meu amor? Tem uma foto que os 2 jornalistas que acompanham, eu e o da corrida. Esqueci o nome dele, mas tem a foto do Vandy chegando e a gente assim, ó, cobrindo. Cara, Demais. Mas sério, aqueles, não tem nem aqueles, palavras pra isso, mas você foi empurrado pela galera, porque você chegou sendo muito ovacionado. sim, aqueles últimos Estádio. quilômetros ali da Maratona de Atenas, olha, foi desafiador para mim. Mas a chegada ali, como foi em 2004, né? Aquela chegada ali, a galera me esperando, me aplaudindo ali. Olha, eu vou falar, eu vivi uma alegria tão grande como foi em 2004, né? Poder reviver aquilo ali. É como se eu estivesse rompendo a linha final da maratona, né? Então foi muito, muito agradável. Foi algo marcante na minha carreira. Depois, claro, eu fiquei muito mal na prova depois. Eu passei um bom bocado ali. A minha pressão caiu um pouquinho, né? Pelo Ele esforço. caiu no chão, ficou um tempo Pelo até esforço trocado. extraordinário que eu fiz no final da prova ali. Mas depois, logo, eu me recuperei e aí depois já estava comemorando e curtindo aquele momento ali. Com certeza foi muito marcante na minha carreira, mais uma vez. E foi eternizado mais uma vez agora com a fotinho lá no Museu da Maratona. Pois é, mas é gostoso, né? Eu acho assim, todo atleta, se puder ter a experiência de correr a maratona em Atenas, chegar no Panathinaiko, é algo que eu acho que todo atleta acho que devia viver essa experiência, sentir essa euforia de você entrar e participar e chegar na prova mais nobre que existe no atletismo. Onde tudo começou, né? E onde tudo começou, é emblemático chegar em Atenas ali naquele Panathinaiko. Todas as vezes que eu volto a Atenas, eu tento entrar dentro da história
dos Jogos Olímpicos, né? E eu tive essa oportunidade, né? Quando a gente estava fazendo documentário, até em Olímpia, eu ficava imaginando como seria naquela época as competições, né? As disputas, né? E a gente começa a ter a percepção de que nós somos privilegiados, realmente. Ô, Vanderlei, muita gente conhece a sua história por tudo que envolve, mas você, pessoa... Vamos na física ali, ó. Isso. A pessoa física. A gente estava aqui, gente, gravando com personalidades, o Vande. Aí todo mundo brincando, que a gente gosta de se hidratar bastante, né? Que é importante. O que você Uma gosta cevada, de fazer? né? De vez em quando é bom. Como é que é a Eu não família? bebo, eu me hidrato. Onde você mora? Se você não fosse do atletismo, você teria feito o quê da vida? Olha, vou começar pela Vou última... começar do começo. Pelo Vamos começo. começar da hidratação. Pode começar da Já se hidratou hoje? Olha assim, eu levo uma vida muito pacata, dentro de uma humildade, que as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu viajo, vou ao extremo, mas eu volto da mesma forma que saí. Isso é muito importante porque faz parte da construção da minha vida, das minhas origens, né? Então eu resido no Paraná, hoje eu estou residindo em Porto Rico, às margens do Rio Paraná. Amo pescar, adoro. Né? A paisagem é uma beleza, eu tenho certeza. Essa música é boa e fala do Rio. Sempre curto a natureza. Eu tenho uma pequena propriedade lá no Paraná, então sempre estou lá em contato, trabalhando. Eu pego no pesado mesmo. Quando tenho oportunidade, faço um bom relacionamento com meus amigos. Gosto de tomar minha cervejinha do pós-treino. Geladinha? Geladinha. Já achou Aqui tá cerveja gelada em difícil, Paris? hein? Não Porque tem. atleta não bebe, só hidrata. A Yara tá... Hein? Tá difícil aqui, não hein? bebe só Um hidrata. chopinho gelado, uma cervejinha trincando. Eu e a Rê, Meu a gente tá com um Deus! desafio aqui de achar uma cerveja As gelada. cervejeiras aqui estão passando. Só Não, que eu no não sou do Brasil. vinho. Mas nós estamos na Europa, né? Eles não têm o hábito de tomar aquela canela Trincando, de né? pedreiro, né? Ô, coisa Não tem Ô, boa. como. Vande, um vinhozinho nacional aqui. Os vinhos nacionais aqui são muito maravilhosos. Aqui não existe vinho ruim, né? Pois é. Caramba, e exatamente. outra, barato, né? Não Comparado Lógico. aos preços que nós temos no Brasil. Mas a França em si, ela é muito especial em todos os sentidos, né? O mundo todo está aqui na França, né? E sempre esteve, né? Mas, complementando um pouquinho mais da minha vida, da minha rotina, é importante falar, né? Eu saí da corrida, mas a corrida não saiu de mim, né? Boa. Continuo praticando, Bichinho né? pica, né? Não. Depois a gente foi vacinado lá no comecinho, a gente não consegue sair dessa vibe aí, não. Mas é bom. E o mais importante, né? Você ver o crescimento do movimento das corridas, né? E principalmente, né? Vocês, mulheres, estão dominando a corrida. Tudo, né? Que legal, porque eu vejo assim, né? As mulheres descobriu o benefício da corrida. Ó, gente, ó, eu tô com tênis de corrida, inclusive. Aí, que aquele legal. de Atenas lá, que maravilhoso. Comecei a Muito correr por causa legal. do Vanderlei. E por causa do tênis que o Vanderlei usa. Eu falo que várias das decisões, às vezes quando eu tô com a cabeça cheia e eu falo, tô precisando pensar, o que eu faço, moro aqui, faço aquilo. E toda vez que eu vou correr, eu consigo tomar decisões. Às vezes eu chego, fiz aqueles 10K tranquilinho lá no Ibirapuera, em São Paulo, tomando minha água de coco, eu falo, já sei o que eu vou fazer da vida. Correr Porque- faz bem aqui, principalmente, né? A corrida ela tem um impacto muito grande, né? Não só fisicamente, né? Mas na questão emocional também, né? A gente às vezes está ali cansado, fadigado, pensando em várias coisas, né? Que é do dia a dia, da nossa rotina, às vezes alguns problemas. Quando você sai para correr, você se desliga de tudo, né? E aí onde vem essa inspiração, você começa a estar melhor consigo mesmo, porque você se encontra dentro da corrida. Não tem nada melhor que agrega tanto quanto você ter a liberdade de ser você mesmo. E na corrida você se encontra, você é você mesmo. Você esquece todos os seus problemas e daí você começa a fazer um planejamento na leveza, que é o movimento da corrida, do esporte, que você leva para o teu cotidiano, não só pessoal, mas também profissional. E essa questão da corrida de acordar cedo, que eu vejo as pessoas brincando direto na internet, vai acordar 5 horas da manhã para correr, não é possível. A última corrida que eu fiz em São Paulo era 10, 15 e 21. E cada uma saía num horário para todo mundo se encontrar depois ali em frente ao Pacaembu, que está em reforma. E aí, na hora que a gente saía, eu saí de casa 4h30. Aí minha mãe olhou e falou, não tô acreditando que de sábado para domingo você vai acordar 4h30 da Ave manhã Maria. para ir correr. Mas o esporte Tudo faz escuro. isso com as É. pessoas. Isso é uma coisa que nunca te incomodou, de ter que ter esse estilo de vida? Não. Quem foi picado aí, né? Foi picadinho aí pelo esporte, pela corrida, eu acho que absorve isso muito bem, né? E acaba impactando quem está ao redor.
né? Nós somos referência, né? Eu sempre falo, a corrida, nós somos células multiplicadoras de bons exemplos. Porque é nítido você olhar para a pessoa quando ela faz a corrida, faz esporte. É nítido. A sua fisionomia é outra, o seu autoestima, a sua predisposição é completamente diferente de tudo que está ao seu redor. Então, as pessoas te perguntam, o que você está fazendo? Você está bonita, você está linda, você está maravilhosa, está mais atlética. É isso aí, o benefício da corrida. Tem o sacrifício, mas o benefício é muito maior. Você, pensando aqui, né? Você falou sobre resiliência, sobre paz. Por ter acontecido o que aconteceu com você, você foi escolhido. Você se considera um mensageiro de alguma coisa, assim, depois de tudo que você passou? Olha, eu sou filho de uma família humilde, né? E a minha mãe nós somos muito religiosos, né? A gente sempre foi muito apegado à fé, né? A gente teve muito essa da questão da perseverança. Por mais que a gente passava dificuldade em casa, mas a gente sempre estava acreditando que amanhã sempre seria melhor. Então, eu acho que nada acontece por acaso. Então, muitas vezes nós somos os escolhidos. E eu me sinto assim. Então, acho que Deus colocou daquela forma para que eu pudesse, dentro da minha área, transmitir algo que seria importante. Não só dentro da minha área, mas que pudesse impactar todas as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu acredito nisso. Perfeitamente. Eu acredito também, a tua personalidade, a tua humildade, tudo que você representa, você é o verdadeiro espírito Na olímpico. época você Vanderlei. pensava, por que comigo? Por que fui eu? Eu tinha que estar ali exatamente naquela hora. Você se Porque questionou? você ia ganhar Não. o ouro, provavelmente. Não, Tava porque em primeiro ali, né? Eu sempre fui assim. Vocês que acharam diferente, mas eu sempre fui assim. Então, para mim, não foi nada anormal ser desse jeito. E talvez os outros projetassem alguma reação diferente tua. Sair correndo atrás do doido lá. Correndo, ou não conseguir se concentrar. É, mais. não voltar, não Ele foi focar. assim, É, papel eu- medalha de assim, bronze. Tava em primeiro. Isso poderia Na- ter te desestabilizado Na minha, muito. na transição da minha carreira, quando eu falei, né, é isso que eu quero, é isso que eu vou querer ser. Eu até aí, eu tinha 17 anos de idade. Até então eu tinha uma barreira, que eu tinha mágoas do meu passado, difícil, árduo, e talvez algumas angústias daquilo que eu havia passado. E aí eu pensei comigo, porque eu nunca vi, diante da dificuldade dentro da minha casa, meu pai reclamando, nunca vi. Meu pai sempre foi a pessoa alegre, sorridente, mesmo diante dos nossos problemas dentro de casa, né? Da dificuldade que a gente vivia. Aí, com 17 anos, quando eu falei, não é isso que eu quero, é isso que eu vou ser, eu falei, por que eu tenho que reclamar? Aí, aí até então, esqueci tudo aquilo que havia acontecido comigo no passado e comecei a trazer para o meu cotidiano, para a minha vida, para a minha busca, só as coisas boas que pudesse eu fazer, não só um atleta, mas uma pessoa melhor. Então, eu aprendi, a partir daí, ter muito mais gratidão, mesmo pelo pouco que estava recebendo. E isso aí foi a minha carreira e até hoje. Eu não, para que ser diferente? Se é tão bom ser assim, né? Então, talvez aquilo que aconteceu comigo em Atenas não foi nada diferente daquilo que eu sou no meu dia a dia. Isso aí. Então, é muito fácil falar disso, porque para mim é tão normal. Você foi você. Exatamente. E o que te Simplesmente eu fui eu. incomodava do passado, que você falou de que você vivia, de que te fez ver de outra forma depois disso? Olha, eu sempre falo, eu tive uma infância pobre com poucos acessos, né? E eu tinha uma barreira, eu tinha vergonha. Muitas vezes, quando tinha as ações na escola, eu tinha vergonha de ir porque eu não tinha a roupa apropriada, eu não tinha um calçado, então eu me excluía, né? E a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu vi, não, eu tenho que ser eu. Por que eu tenho que ser diferente? E eu fui rompendo essas barreiras, né? E assim, eu contrariei a tudo e a todos. No começo da minha carreira, o pessoal falava, Vanderlei, vai trabalhar. Isso não vai te dar futuro, você não vai chegar a lugar nenhum. Todas as portas que eu batia, o não já era certo. Eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram, mesmo que pouco. E também sou muito grato àquelas pessoas também que iam falar para mim, você não vai chegar a lugar nenhum. Eles me desafiaram. E aí eu falei, não, agora eu vou provar para eles aonde que eu quero chegar. Mas eu agradeço eles também, porque eles acabaram contribuindo para a minha vida e pela minha carreira. Então, no contexto da nossa vida, nem tudo é ruim, né? Por mais que você Transforma passa... todos os limões em limonadas, né, Vanderlei? Exatamente, nem tudo que acontece com a gente é ruim.
A gente tem que saber tirar o lado bom de tudo E talvez que acontece isso com a ter gente. sido algo tão inédito, talvez se ele ganhasse o ouro ali, ia ser o ouro, tudo bem, mas não seria tão emblemático como tudo que aconteceu e tudo que foi surgindo na sua vida depois disso. As lições, né? Pois é. Assim, até então, era impossível um brasileiro conquistar uma medalha na maratona. Era impossível. Mas para mim, para o meu treinador, o Ricardo, não, a gente fez um planejamento, a gente trabalhou para isso. Não foi surpresa para nós conquistar a medalha lá em Atenas, não. A gente foi convicto que a gente ia fazer um grande resultado, né? Mas a surpresa de ser surpreendido e perder o ouro ali. Não, mas para mim, eu sabia da importância de uma medalha olímpica. Independentemente da cor. Eu sabia. Olha, eu tenho plena certeza, se eu fosse quarto colocado, que a minha alegria ia ser a mesma da chegada, como que cheguei conquistando o bronze. Não seria diferente. Porque você está numa final olímpica. Imagina, você subir no pódio da Olimpíada, na maratona, num seleto grupo, dominado principalmente hoje pelos africanos. Cara, reclamar do quê? É ser grato o tempo todo, Tem né? que ter muita gratidão por tudo. Olha, Vanderlei, você... Que aula. É de emocionar. Eu só quero fazer uma pergunta antes de acabar, que às vezes eu sou conectada. Herói olímpico A gente brasileiro. precisa. Eu sou muito motivada a correr com música no ouvido. Eu coloco minha playlist e vou. E muita gente fala, Yara, você não escuta o clima, você não escuta a natureza, você tem que escutar a sua passada. O que você indica? O que você usa no seu... Música, nada? Vai com o som que tá na cabeça? Não, algumas vezes eu tentei correr com fone de ouvido, mas eu prefiro o barulho da natureza. Bom, depende aonde que se treina. É até importante frisar que a questão de você colocar um fone de ouvido é uma questão de segurança. Entendeu? Talvez você não percebendo, não tendo a audição, às vezes você está correndo numa estrada, numa rua, uma buzina de um alerta. É perigoso, né? Para evitar um acidente, às vezes você vai ficar vulnerável a acontecer algo que talvez se você tivesse sem ouvido, talvez não aconteceria. Mas cada um tem o modo de relaxar fazendo aquilo que mais gosta, né? Então se a pessoa gosta de correr, curtindo um sonzinho, aquela moda que a pessoa gosta, perfeito. Eu acho que é importante é que a gente vai fazer as nossas atividades, tanto ela corrida, pedalar ou nadar, é que você sinta o prazer fazendo aquilo que você mais gosta, né? Os acessórios só faz incrementar ainda mais aquilo que você gosta. É isso. Você, aquela pergunta clássica, se você hoje, o Vanderlei aqui sentado com a gente no Fala Maria, pudesse mandar um recado pro Vanderlei lá do Rio, Paraná, muita gente falando não vai dar certo, vai trabalhar, o que você diria pro garoto agora? Cara, vai longe que você tá no metade do caminho. Você vai muito mais longe ainda. Aê, boa, Boa, Vanderlei. Boa, obrigada. É isso aí. Obrigada, ó. Prazer. Obrigado vocês aí. Uma honra. Vocês são Demais. extraordinárias. Você é Você maravilhoso. que é. E falar Não que é é à toa que as maravilhoso. mulheres E não se dominando. quiser tomar uma cevada, é só chamar. Bora lá hidratar. E Bora dizer hidratar. que esse é o último Bora Fala hidratar. Maria que a gente gravou aqui e com essa mensagem maravilhosa de um cara que venceu além de medalhas e deixa um legado de ser humano pra gente. Isso é muito legal. Eu acho que é muito importante que eu vejo na minha carreira, na minha vida, não são as medalhas que eu conquistei ao longo da minha carreira. Medalhas e troféus. O mais importante é a minha história. Porque a minha história não é muito diferente da história de cada um dos brasileiros. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Aê, curte, compartilha, se inscreva. Uhul. Vanderlei. É isso. Fala Maria, chegando ao fim olímpico, né, gente? Vamos beber cerveja com o Tô até Vanderlei. emocionada Hidratar. com o A Vanderlei gente e precisa se aguardem a hidratar. terceira temporada, em breve. Em breve.